Bem-vindos a mais um episódio do Igarapod, podcast do Portal Amazônia. Hoje nós vamos falar sobre como a ciência e a arte se unem para valorizar os saberes tradicionais e a biodiversidade amazônica. E hoje eu estou aqui com duas convidadas, a Noêmia Ishikawa, que é bióloga, doutora e pesquisadora no INPA em micologia, com experiência em fungicultura, etnomicologia e micoturismo. Também estou aqui com a Adna Abreu, que é artista visual, ilustradora científica e premiada pelo Prêmio Jabuti no livro com a Ana Amapô, Cogumelos e Yanomami. Me corrija depois se eu estiver enganada. Mas eu queria saber de vocês, para quem não conhece vocês e está aqui ouvindo, acompanhando o podcast, quem são vocês e como que vocês se tornaram o que vocês são hoje? Podem se apresentar. Comigo? Bom, eu sou Noêmia, nasci no Paraná, estou aqui na Amazônia desde 2004, né? Então eu vim para cá, eu sempre estudei cogumelos, né? Desde a faculdade. E vim para a Amazônia porque, na época, né, eu pensei assim, onde será que tem bastante cogumelo? E assim, como aqui chove muito e tem muito cogumelos, e eu tinha vindo também uma vez visitar, e eu sempre, desde a faculdade, eu sonhava em trabalhar no INPA. Então, aí eu fiz o concurso e vim trabalhar no INPA. Então, eu sou uma micóloga, e trabalho com cogumelos, mas também gosto muito de escrever livros infanto-juvenil, crônicas, né? Então gosto um pouquinho dessa parte literária também. E você, Adna? Bom, meu nome é Adna Abreu, né? Sou manauara, né? E faz mais ou menos uns 16, 17 anos que eu tenho trabalhado com artes visuais no cenário artístico, principalmente local, que é a região onde eu aplico toda a minha dedicação e o meu amor, mesmo como artista visual. Então, o meu maior público eu sempre quero que seja as pessoas da minha região, da minha cidade. Bom, eu comecei trabalhando com uma temática afetiva, né, familiar. E depois fui atravessando uma ponte para o científico, que aí foi com o meu contato com a Noêmia, né? Então é um trabalho que vem sendo desenvolvido aí há mais ou menos uns 11 anos, né? Junto à arte e ciência. E eu estou super feliz de estar aqui junto com a Noêmia, falando sobre os nossos trabalhos em conjunto. Exatamente isso que eu ia perguntar. Em que momento vocês formaram essa parceria? Como é que a ciência, como é que a divulgação científica de modo geral se tornou parte do seu cotidiano? E como que surgiu essa parceria? Eu acho que é bom. Começo, eu tinha acabado de escrever o livro A Porteira Azul, né? E estava procurando uma ilustradora. E aí eu falo assim, a gente nunca sabe onde vai estar, né? Eu acho que aí onde vai encontrar o que quer e ser encontrado também, né? Aí eu estava com uma amiga minha, voltando do trabalho, e era acho que uma sexta-feira, e a gente queria fazer um lanchinho. E é um congestionamento muito grande ali na Djalma Batista, estava impedindo a gente de ir. Aí a gente começou a andar no Vieira Alves, encontrou um lugar agradável que eu nunca tinha visto e resolvemos entrar. E aí nesse restaurante eu gostei muito do cardápio, e lá tinha umas ilustrações. E na parede também tinha umas ilustrações. E eu falei, nossa, para o meu livro eu queria uma ilustração assim, né? Nessa pegada assim, muito aconchegante e tudo mais. E aí eu perguntei pro dono da loja, e ali tinha até um sanduíche com o nome da Adna Abreu. Uma salada, né? Aí ele falou assim, não, essa é a Adna Abreu. Aí ele me passou o telefone dela, então eu conheci ela através do cardápio daquela loja com muito carinho, e aí eu procurei em 2014 saiu o livro, então em 2013 mais ou menos a gente começou a trabalhar junto. O trabalho mais recente de vocês é esse livro aqui, né? Ariá, um alimento de memória afetiva, que foi finalista no Prêmio Jabuti Acadêmico. Em duas categorias, de divulgação científica e de ilustração. Como que é isso para vocês? Como que vocês se veem o resultado desse trabalho sendo reconhecido num prêmio tão relevante? Bom, para mim,
todo livro, assim, a gente faz com muito cuidado. Eu acho que eu sou muito exigente. Não deve ser fácil trabalhar comigo, porque enquanto não fica, se tem uma coisinha incomodando, eu fico insistindo até ficar. É difícil finalizar as coisas, né? Mas esse livro foi feito, eu acho que o mérito dele foi feito por muitas pessoas, cientistas, estudantes, até a pessoa que estava lá trabalhando, cuidando dos ariás, né? Traz histórias da dona Francisca. A gente foi lá e fez o caxiri. Então, eu vi aquilo muito bonito. E aí começa a ideia, assim, de que os alunos estavam lá estudando e as informações eles não achavam, e estava muito difícil, era lá de 1500 e tanto, em outras línguas e tudo mais. Mas eu vi que estava acontecendo uma coisa muito bonita na mesa ali do lado, né? Tem uma sala, uma mesa redonda, os alunos se juntavam, a começar do Eli, na quinta-feira à tarde. Eu via que estava rolando uma coisa muito bonita. E sempre eu via a reclamação, mas está difícil, mas não tem. Né? Mas um estava em inglês, outro estava em latim, outro estava em espanhol, né? Então, aí eu falei, eu tenho esse lema, sabe? Se não tem, a gente tem que inventar. Se está faltando, a gente tem que fazer. Até um certo ponto, a gente pode ficar reclamando. Mas chegou um ponto que não tem mesmo, então é a oportunidade de fazer. Eu tenho o primeiro livro completo que a Adna ilustrou, também começou assim. Eu sempre reclamo que o cogumelo, poucas vezes no Brasil, está no contexto de cogumelo, né? Então, às vezes ele está como enfeite, aí um cogumelo que é de madeira está no chão, um cogumelo de chão está lá na madeira, na árvore viva, né? Então, o cogumelo, que é o meu tema de estudo, ele normalmente está fora do contexto real dele. E passei a vida toda reclamando, né? E que precisava ter livros infantos juvenis com cogumelo. Daí eu reclamei, daí não tinha. Aí a gente fez esse livro com cogumelo, fala de uma árvore, mas o cogumelo está no contexto dele, né? Então esse é o lema. Se não tem, a gente tem que fazer. E se vai fazer, vamos fazer caprichado, né? Todas essas obras aqui, então, elas surgiram de uma demanda, de um problema, de uma falta de um conhecimento para atingir as populações de modo geral. Para vocês, qual é a importância de todas essas obras, assim? E que ferramentas vocês utilizaram para conseguir finalizá-las? Então, na ciência, assim, a fotografia já vem ajudando muito, mas quando a gente quer falar uma ordem, né? O tempo, por exemplo, né? A linha o ciclo de vida do ariá, por exemplo, né? É difícil de ficar um ano ali, né? E pegar exatamente a foto no momento certo. Aí entra a linguagem da ilustração. Né? A ilustração resolve várias coisas pra gente, como essa fase aqui, né? E aí é uma negociação também, porque a Adna não tinha visto a flor, a gente, quando tem, leva para ela ver, tudo mais, e cada um tem uma visão. Aí vai formando. Então, a ilustração é a primeira linguagem que eu acho que transmite a ciência dura, o escrito, né? Para até com mais especificidades, né? Isso, assim, com mais rapidez também, né? Já é uma linguagem. A outra linguagem que a gente vem trabalhando é, assim, quando a gente fala livros bilíngue, pelo menos para mim, que foi criada no Sul, sempre era português e inglês. E eu acho que há uma preocupação, e é um esforço muito grande e válido, de se falar da literatura brasileira para fora. Mas eu sinto muita falta de literatura para falar para dentro da Amazônia. Para as comunidades tradicionais, da Amazônia, indígenas. Né? Então, assim, em 2008, quando o Brasil fez 100 anos os japoneses fizeram 100 anos de imigração, eu percebi quantos livros tem bilíngue para inglês, para japonês, né? E não tem tantos livros para línguas indígenas. Né? Então, desde 2008 eu percebi isso e aí venho sempre trabalhando para escrever para dentro da Amazônia, que é para os povos amazônicos. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, que a gente volta já.
Estamos de volta e a gente estava falando sobre esse livro em específico, né? Ariá, um alimento de memória afetiva. Muitas pessoas não sabem o que de fato é o ariá, que é um tubérculo, né? Eu mesma confesso que não sabia, é algo semelhante a uma batata, me corrija se eu estiver errado. Você tinha essa familiaridade com o ariá? Como é que foi esse processo de ilustrar todos os elementos que estavam aqui? Como é que foi seu processo criativo? Então, eu já tinha tido um contato, né, com a Ariá de uma forma. Eu vi a batata não, né? O tubérculo, desculpa, tubérculo na feira. E aí eu comprei curiosa, achei bonitinho, né? Um negocinho parecia uma batatinha. Comprei, mas eu não consegui cozinhar. E aí deixei de lado. Fui. Depois de alguns anos, acho que uns 2 anos depois, né? Estava ali Noêmia me chamando para ilustrar o Ariá. E aí depois, né, foi recordando essa memória, mas eu precisei estudar, né, ver imagens. Quando o escritor procura, né, um ilustrador, a gente tenta chegar qual é a linguagem visual que vai conversar com o tema. Então, a primeira coisa que eu tento entender é a necessidade, quem é que vai ler? Quem é que vai ter contato, né, com isso, né, com o Ariá? Então, eu acho que o livro ele é muito também para trazer as memórias afetivas do livro. E aí dá para ver, né, nos traços, um pouco de algo manual, né? Apesar de ser ilustrações digitais, mas ele traz uma textura de muita manualidade. E aí traz essa coisa também da humanidade, né? Com aconchego, trazer o afeto. Então é um livro que apesar de ter uma linguagem de pesquisa científica, mas ele traz histórias afetivas, por isso que tem, né, um alimento de memória afetiva. E que me chamou bastante atenção. O Eli, né, que foi o idealizador do livro, ele puxou um fio que mexe muito comigo, que é da avó. Né? Então, uma história afetiva e que também trabalhava com... também recordar o traço indígena do desenho. Então, teve o Silvio, né? Que trouxe alguns esboços dele de desenho das ferramentas, do tubérculo, da planta. E aí ele me trouxe no papel e ali eu fiquei encantada já com o traço dele. Né? E aí eu já quis trazer e incorporar isso nas ilustrações. Tanto que eu falei para a Noêmia, olha, eu acho que eu vou fazer assim, vou pegar essa textura, o que você acha disso? Ela, gostei, acho legal. E aí a gente vai dando prosseguimento à linguagem visual, né, de todo... Existem muitas especificidades quando você faz uma ilustração de cunho científico, alguma coisa que você fez e... a Noêmia pode ter colaborado. Vamos fazer dessa outra forma, se não tá legal. Tudo. A Noêmia dirige tudo exatamente, né? Claro, com a equipe dela, porque nem tudo a Noêmia sabe também, né? Tem a parte do conhecimento ancestral mesmo, né? Do manuseio. E ali eu vou anotando tudo o que tem de interessante para ter na ilustração. Depois é criado vários tipos de esboços. Esses esboços são aprovados ou não. A partir de um esboço, quando eu materializo a ideia, é quando o escritor consegue visualizar, né? E às vezes até ele mesmo troca de ideia. Por quê? Porque não coube tanto. Talvez não fosse a ideia dele, né? Então a gente começa a transformar um texto, uma ideia ou um elemento mesmo, tipo a planta, né? Em algo mais visual, real e que converse com o público. No caso, nós temos outros livros ali infantis, né? Então... esse traço aqui tem um pouco mais de realidade, mas os outros não tem tanto
essa cobrança, assim, né? Aí. Mas em algumas fases da Embaúba, por exemplo, eu lembro muito bem, né, da folha. Né? A folha eu desenhei de uma forma, mas o meu olhar como artístico, né? Não atentando, por exemplo, para as curvaturas, para as especificidades, né? Exatamente. Então, como pesquisador, eu consigo aprender muito sobre como observar algo. Uma planta. Esse livro, ele reúne cerca de 12 autores indígenas e não indígenas. Como é que foi esse processo de curadoria para contar essas histórias que estão aqui? Eu acho assim que foi acontecendo naturalmente, daí das perguntas, daí começou a vir a safra de Ariá, aí o Silvio que estava lá falou que a gente teve assim o privilégio da mãe dele vir de São Gabriel da Cachoeira, aí o camutim, que é um pote, né? Eles tinham esse camutim, que é onde eles fazem a fermentação do caxiri. Aí eu tinha um ralador e a gente foi juntando todas as peças e conseguimos fazer o caxiri de Ariá, né? E que ficou muito gostoso. E aí já entra todo o meu lado também de micologia, né? De fermentação e tudo. E a gente foi vivenciando, fazendo isso. E quando a Dina fala do afetivo, né? Que ela tem uma ligação muito forte com os avós, aí aconteceu outras parcerias afetivas, né? O Eli com a avó dele, a Rubi começou a dialogar com a mãe dela, e a mãe dela trouxe contou histórias muito interessantes lá de Quitos, né? Então, por telefone, por tudo. Aí Tyson, né, que é Satere Mauê, aí ele, na primeira vez, falou assim: Tyson, você é meu aluno de mestrado, né? Ele sentou e falou assim: Tyson, você conhece Ariá? Ele falou: não, a gente não come isso, não. Assim, só a palavra, né? Aí, quando a gente mostrou a foto, isso a gente come, só que com um nome diferente, que era na língua dele, né? Aí começa a conversar, daí ele trouxe a mãe dele, com as histórias da mãe dele, né? E aí aí começa, então, daí dessas parcerias, então Tyson com a mãe dele, o Silvio com a mãe dele também, a Rubi, e a gente trouxe tudo isso, porque eu achei tudo muito rico, então, assim, digamos assim, nessa curiosidade e tudo mais, e cada um com uma história melhor que a outra, e a gente trouxe aqui para o livro. É interessante que esse livro surgiu, esse em específico, né, surgiu de uma necessidade de não ter informações sobre o Ariá. Isso. E apesar de ele ser de cunho científico, ele tem essa linguagem, como ela fala, da memória afetiva, com a voz, enfim, e outras questões. E vocês têm a Noemi específico, né, nesse caso, de traduzir, como a gente estava falando anteriormente, né? Como é que é esse trabalho de traduzir para os idiomas indígenas então, que a gente tinha comentado? Em 2008, né, num projeto na região do Solimões, eu percebi que a gente levava os livros feitos no IMPA em português. Só que chegava lá e não transmitia. Eu sempre falo assim, não conseguia. Não conseguia. Era um papel numa língua ali, é mais ou menos como entregar uma coisa em russo para mim, né? Então, assim, aí, por mais que tenha foto e tudo, não interessava muito. Aí que eu percebi que tinha que fazer na língua indígena. Mas de 2008 até 2022, eu fiquei reclamando que para fazer o livro em línguas indígenas era muito sofrido. E aí a gente conseguia, dava muito trabalho, tudo desconfigurava, tudo mais, porque não tinha um teclado adequado. Aí nisso eu fiquei reclamando até chegar 2 jovens, o Samuel e o Juliano, e eles fizeram esse teclado como eu desejava, como eu precisava. E aí, quando eles fizeram o aplicativo com o teclado, aí deslanchou. Então, hoje a gente faz as traduções com mais facilidade porque temos o teclado. É um teclado que tem uns caracteres específicos para línguas indígenas, para mais de 40 línguas indígenas. E aí, então, assim, a proposta de fazer em língua indígena é porque eu acredito que precisamos fazer livros para os povos indígenas. Esse conhecimento, né? Agora, essa outra, o linklado,
acabou nos levando também para a finalista em 2024 no Jabuti, o tradicional, né? Que este ano foi no acadêmico, né? Porque lá dentro tem o eixo inovação de fomenta a leitura. Então, projetos que aumentam o número de leitores, então são premiados. Né? Aí o Linclado proporciona a gente fazer esses livros em línguas indígenas. A gente ficou entre os finalistas, não ganhamos, mas este ano eu já vejo que assim, a consequência do projeto ser bom é que este ano a gente foi para o Prêmio Jabuti Acadêmico com 2 livros que usou o Linclado, né? E um deles, né, a outra equipe da doutora Camila Ribas, né, ganhou o primeiro lugar, né? Interessante. E a gente também conseguiu chegar no semifinalista e finalista. Então, a gente vai já continuar falando sobre essa tecnologia social que é o Linclado no próximo bloco. Estamos de volta e a gente estava falando sobre o Linclado, que é uma tecnologia social que ajuda, o teclado, né? Consiste num teclado que tem uns caracteres específicos para as linguagens indígenas. E você falou que ele foi um pontapé para vocês conseguirem de escrever mais livros com essa tecnologia. Mas tem um auxílio de indígenas, da população tradicional? Como é que funciona essa parceria? Aí a gente ficou muito empolgado com o Linclado e surgiu uma oportunidade, a FAPEAM tem um edital chamado Meninas e Mulheres na Ciência. E aí é um edital voltado para as mulheres cientistas, né? E eu vejo nas comunidades que as guardiãs das línguas são mais as mulheres, né? E eu queria dar uma oportunidade de criar uma fonte de renda para essas mulheres. E a gente montou um projeto de cientistas e indígenas na tradução. Então, a gente fez uma rede de mulheres tradutoras. A cada uma delas, a gente entregou um computador com o aplicativo e a gente treinou elas a fazerem a tradução no Word, usando o Linclado, salvar, mandar para a gente. Então, a gente fez todo esse treinamento. Então, hoje, a gente trabalha com essas tradutoras. E, assim, às vezes, né, não está exclusivo para mulheres, às vezes tem homens também, mas como foi dentro desse projeto, a maioria são mulheres que traduzem para a gente. Agora, além dessa obra aqui que a gente estava falando, que é a mais recente, vocês trouxeram vários livros que tem também ilustrações da Ágina. Vocês estão nessa parceria há mais de 10 anos. Eu queria que vocês falassem um pouco do material que vocês trouxeram. Eu gosto muito desse livro que chama Brilhos na Floresta. Aqui é um fato que aconteceu de verdade em 2017. Foi a primeira vez que eu vi fungos bioluminescentes dentro do mato. E aí eu achei aquilo tão impressionante. E na hora, meu amigo que estava junto, que é japonês, ele falou que mais pessoas precisavam saber que é tão lindo que é, né? E aí o Adelvan Baniwa, que é um indígena também, que nos mostrou. Isso na Amazônia? Na Amazônia, aqui perto é em Manaus mesmo que acontece essa história aqui, né? E aí a gente saiu de lá, passou alguns dias, a gente se encontrou numa pizzaria, a gente escreveu esse livro. E aí precisava ilustrado. Né, já falei direto, a Ágina tem um novo livro aí para ser feito. Aí o Aldevan era falante de Nhengatu. Então tá em Nhengatu, português, japonês, que é a língua entre eu e o Ikeda, e a Ana Carla Bruno também dominava inglês, né? Então a gente tem um livro com 4 autores sem nenhum tradutor, porque cada um de nós falava e dominava pelo menos 2 línguas de cada língua que está aqui, né? Aí sai o Brilhos na Floresta, mas aqui de novo, né, a necessidade que lá, para a gente ver o fungo bioluminescente, tem que estar absolutamente escuro. Então não dá para tirar foto. Aí que a ilustração dela resolve, né, de mostrar o que a gente conta na história. Mas essa foto ela é impossível de tirar. Tá muito escuro. Como é que... Então, eu acho que um dos processos mais bonitos que se tem assim na troca de um escritor com um ilustrador é justamente mostrar os elementos, né? Então, a Noemi, claro, inicialmente me mostrou fotos, né, dos fungos. Eu não sabia que existia os fungos na Amazônia, bioluminescentes.
E aí eu lembro que um dia ela me chamou para debaixo da escada dela, né? E aí ela tinha uma amostra de folhas miceliadas com os fungos bioluminescentes. Então, os fungos, eles precisam estar... Na verdade, os fungos, eles estão iluminando o tempo todo, né? De dia, tanto de dia quanto de Só noite. não dá para ver, né? Mas os nossos olhos que precisam se adaptar para vê-los. Então, a gente foi para debaixo da escada, tipo um depósitozinho, né? Debaixo da sala dela. Uma sala escura. E aí, ela falou assim, confia em mim que vai dar tudo certo. E aí, de repente, os nossos olhos, depois de uns 5 minutos, vai se acostumando com a escuridão. E a gente consegue visualizar, ver mesmo o brilho desses fungos, né? E aí foi um momento bastante mágico. Depois ela levou, acho que estava eu e a Ellen Fernandes, Isso. né? Aí saiu uma música sobre isso. Já tinha um livro, na verdade. O livro saiu na imprensa. A Ellen Fernandes ouviu a história, não conhecia a gente. E aí ela fez uma música sobre. Mas isso aí foi depois do livro. Foi depois do livro. Foi depois do livro. Acho que você ia me mostrar o livro. No dia que você me mostrou o livro, levou a gente para a floresta para ver lá no local mesmo, né? Então, passar a experiência. Estrelado e tudo mais. Legal. Então, assim, foi uma experiência bastante mágica para mim, e bastante empolgante, né, na época. Tive o grande prazer de conhecer o Aldevan Baniwa, um grande amigo nosso, né? Que aí tem o livro, ele tem essa felicidade da gente encontrar os fungos, mas também tem o seu lado mais delicado, né? Então são nesse livro que eu lembro de 2 amigos, o Aldevan Baniwa e o Joaquim da Banca do Largo. Né? São 2 queridos. Assim, eu acho que a Noemi pode até falar dessa parte aí. Né? Um pouco duro pra gente, né? Porque a gente tava tudo dando certo, tava muito feliz e tocando, mas a gente perdeu o Aldevan Baniwa no Covid, né? Logo no início. E aí a gente tava empolgado para fazer a candidatura, né, do livro e tudo. E eu queria também fazer no Prêmio Jabuti na categoria de fomento à leitura, porque a frase precisa ter mais livros em línguas indígenas é dele, né? A ideia vem dele. E aí ele tem uma frase que está gravada, né? Que ao fazer o livro eterniza, né? A coisa. E assim, aí ele falou isso. Eternizou, né? Eternizou. Então, pra gente é meio assim, duro. E aí a gente lançou na Banca do Largo. Sim. Em dezembro. Aí ele assinou 50 livros, autografou e eu levei para Tóquio. A gente lançou em Tóquio, o Ikeda e eu. E aí em Tóquio eu já não consegui viajar para onde eu queria, tive que voltar para o Brasil. Cheguei aqui, decretou-se a pandemia. Lockdown. Aí no dia 18, aí ele foi vítima do Covid. Então a gente teve essa grande perda e esse grande legado, né, que ele deixou para a gente. Sim. Aí disso a gente fez o projeto Aldevan Baniwa. Deixa eu mostrar o Aldevan, né? Vou mostrar o Aldevan. Tá ilustrado aqui, tem que mostrar. E aí ele foi muito... Então, de fazer o livro, até a gente ir com a Adna, no meio teve a pandemia, então demorou para a gente conseguir ir, né? Esse é o Aldevan. Esse é o Aldevan, pode. E tudo começa com ele, porque eu estava com muito medo de entrar no mato. Para ele era uma coisa comum, trivial, ver, e via desde criança. Dele, né? Só que aí eu enfrentei todos os meus medos e fui com ele. E aí ele deixou essa grande... Hoje, pelo INPA, o lado científico, a gente já tem 2 espécies de cogumelos bioluminescentes novas aqui da Amazônia,
que então a gente agora trabalha com essa parte de buscar, identificar os cogumelos bioluminescentes. Já foram identificadas nessas Já duas, foram parece. 2 e tem mais a caminho. Que Com a gente certeza, tá eu tenho. tem a Célia que está fazendo doutorado com esse grupo e a gente está com algumas novidades aí. E essas outras obras que vocês trouxeram? Tá Tá. vendo aqui que tem um prêmio, né? Que vocês ganharam em 2017. Isso, aí este aqui é Foi uma outra relacionado ao história, ainda não tinha o linkado, eu fui chamada pelos Yanomamis para ajudar a fazer esse livro de cogumelos comestíveis, consumidos pelos Sanomas, né, que é um grupo dos Yanomamis. Eles já estavam bem adiantados com o que eles queriam publicar. Conhecimento. E aí eles já estava boa parte traduzido entre português e língua sanoma, e queria que eu colocasse a ciência aqui. Então eu estive lá em Colulu, passei, coletei, a gente fez toda a parte de identificação. No livro vai essa parte de como que é preparado, né? Cogumelo. E tem essa parte da roça deles, que era bem difícil de explicar, né? E aí eu Você estava trouxe essa em São linguagem científica, né? eu, Mais eu acessível. coloquei a ciência, o diálogo entre o conhecimento tradicional com a ciência, né? Mas tem uma parte aqui bem difícil de entender, que é e como que eles fazem a roça, né? Aí eu estava lá em São Paulo com o livro da Embaúba e eles estavam procurando uma ilustradora para explicar a roça deles, né? Dos Yanomamis. Aí eu estava procurando, não estava achando. Eu falei assim, olha, tem uma pessoa que desenha para mim. Aí mostrei os traços dela deste livro, aí eles aceitaram e a Adna ilustrou essa parte também muito difícil de roçado. explicar, do roçado dos Yanomamis, né? E aí veio, assim, essa parte isso aqui foi, assim, da gastronomia. E aí, naquela época, tinha primeiro, segundo e terceiro, né? E eu, como bióloga, não pensei que ia estar lá no grupo da gastronomia, né? Consegui. E esse foi primeiro lugar, né, em legal. gastronomia. E E é- também tá bilíngue, tá? E É. pesado, né? É pesado, é gostoso de pegar. E todo ano é o mesmo tamanho, eu acho que é gostoso. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e eu queria saber um pouco sobre esses dois livros. Eles estão em 4 línguas, você comentou, né? Isso. Aí a história da Embaúba, Da Embaúba. ela é verdadeira. Eu tinha uma árvore da Embaúba que eu amava e ele ficava da janela do laboratório, eu via essa Embaúba, né? Então, e aí um belo dia ela foi cortada e eu amava ela e fiquei de luto mesmo, assim. Eu senti muito porque cortaram ela. E guardei aquela dor para mim. E aí também eu estava querendo escrever para a Ciência Hoje e estava juntando dados para falar com as crianças. E aí ela foi cortada, eu fiquei muito chateada por um bom tempo. Aí o professor Yumoto, que é o segundo autor, veio e falou assim, Noêmia, mas a sua história da perda da árvore é tão bonita que eu acho que você podia fazer um livro. Aí eu estava subindo o Rio Negro no barco. De manhã eu escrevi esse livro em japonês primeiro. Aí por isso que as frases são bem curtinhas, porque eu sou um pouco limitada também para escrever, né? Aí saiu um livro bem enxuto. Aí a Adna ilustrou, né? O primeiro não tinha cores, mas esse ela fez. Aí esse livro foi parar no Japão, a gente mandou para o Japão, para as escolas bilíngue portugueses, para brasileiros, né? Que está no Japão. E 23 crianças, eu recebi 23 cartinhas das crianças japonesas. Que fofo. Felizes e cada um com uma mensagem bonita. Mas em uma delas falou assim, eu estou feliz porque o mesmo livro que eu estou lendo, as crianças do Brasil também estão lendo, né? Só que aí eu fiquei feliz num primeiro momento, mas eu falei, eu que ando muito, né, nas comunidades indígenas, já falei, mas não as verdadeiras crianças brasileiras não vai entender o português, japonês nem o inglês, né? Então aí eu já decidi que o livro seguinte ia ser em língua indígena também, que daí veio esse daqui da Brina Floresta. Esse foi um dos primeiros livros que você ilustrou, né? Foi, acho que foi, na verdade, Livro o com- segundo livro que eu ilustrei, né? O primeiro foi a Porteira Azul, né? Esse aqui foi um trabalho em aquarela
Foi um livro bastante... Então não foi ilustração digital? Não. Esse daqui do Ariá, que é só um parêntese, esse é meu primeiro trabalho no digital. Os outros todos é aquarela. Né? E fiquei feliz por ele ter sido já indicado a final do Jabuti. Em ilustração, né? Na categoria de ilustração. Na minha categoria. Fiquei muito feliz. E aí, mas enfim, voltando aqui pro Embaúba, é um trabalho todo feito na aquarela. Foi um trabalho em que eu aprendi muito sobre como escutar. Né, como escutar, porque o das crônicas da Noêmia foi diferente. Eu já era um livro para adulto, eu coloquei uma certa fantasia, né, eu não gostei Noêmia, no começo, eu não gostei. Da Noêmia pequenininha, os cogumelos muito grandes, então era um ambiente fantástico. Esse aqui não, esse aqui eu tinha que trabalhar para a linguagem visual infantil, mas eu teria que adaptar o conhecimento científico, né? Técnico. Então, assim, em muitos momentos eu lembro, né, que era jovem ainda, fiquei relutante com a folha. E aí foi um dos momentos que eu mais aprendi como ilustradora, que na verdade eu preciso ilustrar para o escritor, não para mim. Né? Então, porque foi talvez um momento muito legal de aprendizado. E a diferença é que a escritora é cientista. Então, para a gente não dá para ir, né, se uma folha nasce uma do lado da outra, ela não pode desenhar assim. Por mais bonito que fica, não é real. Exatamente. Então, assim, como nós somos escritores cientistas, não pode ter Precisa ter essa verossimilhança, né? Precisa ter, assim, pode estar um pouco artístico, mas ele não pode estar errado. Aí, então, essa é a negociação. Aí, quando eu descobri que o bom ilustrador é aquele que escuta bem, escuta várias vezes, pode repetir, escutar, e assim, fazer até o ponto que o escritor esteja satisfeito. Isso é uma coisa muito difícil, porque às vezes a gente traz um encantamento para a profissão, né? Você é ilustrador, nossa, que maravilha, mas é um trabalho, assim, de muita persistência que tem que se ter, né? E hoje eu já consigo ter mais essa visão, né, de que é necessário um estudo mais clínico, né, do objeto que eu estou ali fazendo os trabalhos. Mas ainda tem um olhar artístico, né, de certa Nossa, com certeza, né? Essa é a minha pitada. Não deixa de ser Tem que ter a arte, mas tem que ter a verdade, assim, tem que ter... A estética é muito importante, né? Mas transmitir a comunicação que o escritor quer é muito importante. Fundamental. O pesquisador, na verdade, né? Eu trabalho com outros pesquisadores também. E hoje eu já estou treinada. A minha mestra aqui foi a Noêmia. Então... Acho que você já ilustrou de abelhas também, né? De abelhas, abelhas, ou de... E aí o legal da parceria com a Noêmia é que ela foi me indicando para outros projetos. E isso aí foi trazendo o meu repertório, né? De certo modo é uma tradução, né? Porque tem o conhecimento e ela faz essa ponte com a ilustração para o público. Então uma tradução também. Exatamente. E aí esse livro foi traduzido para línguas indígenas. Como é que foi esse processo? Aí a gente já estava... Esse aqui é um produto desse projeto Meninas e Mulheres na Ciência, né? E aí a gente já... Então, fez o linklado. Se utilizou das tradutoras indígenas. Isso, daí a gente montou essa rede de treinamento e tudo. E aí a gente pensou, assim, em língua tucano para a região do Rio Negro, porque é a língua mais falada nessa região. E a dona Rosilda é uma professora aposentada, ela entrou bem, encaixou bem, e é muito rápida para traduzir também. E aí a gente fez esse. E na época eu falei para ela que eu ia refazer. Para mim estava bom, eu ia continuar com essa ilustração. Aí ela não concordou. Aí ela fez tudo de novo. Ela falou, não, essa não sou mais eu, esse desenho, eu quero o outro, né? Aí ela fez de novo tudo, com uma outra pegada, com outra visão, né? E ficou bem mais suave, assim, e saiu. E aí depois eu pensei assim, a língua para a região de Solimões
a língua mais falada é a língua ticuna. Aí foi a Cris Ticuna, que mora lá no Parque das Tribos, né? E ela veio para o laboratório, virou bolsista da gente um tempo, né? E fez a tradução para a língua ticuna. E aí ela pegou os trabalhos também, ambas fazem outros trabalhos. Isso aqui eu acho que é a ilustração dela, né? É. Vou mostrar aqui a ilustração. A ilustração das... Aí eu coloquei também as tradutoras. Então, assim, ela... Olha, a Cris é uma das tradutoras aqui. O legal da tradução já, da ilustração, é que você consegue fazer um combo, né, das ideias. O que a fotografia, às vezes, né, deixa a desejar, assim, não que a fotografia tenha o seu papel, né, mas a ilustração, ela talvez chegue em pontos que a fotografia, né, não chega, né? Exatamente. Mexe muito com o imaginário. Exatamente. E fica tudo mais cativante, né? E Noêmia, tu lembra que nos nossos processos, a gente tinha frases que você tirava porque a ilustração já resolvia. Que legal. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí. Estamos de volta e eu queria saber onde que o público consegue encontrar essas obras. Estão à venda? A gente consegue ir em livrarias e adquirir isso? Eu vi que alguns deles são da editora do IMPA, né? Mas não todos. Então, como é que funciona, se eu quiser encontrar? Tá, esse livro está principalmente na editora Valer, lá no centro de Manaus, né? E na editora do IMPA a gente tem também a livraria, então tem acesso por esses canais, principalmente. Mas como os livros são de projeto, a gente também tem distribuído pessoalmente em todos onde a gente vai, e a gente teve ajuda, assim, também foi escolhido esses livros pelo projeto Vagalume. Então, para mais de 100 bibliotecas, o projeto Vagalume tem distribuído nossos livros também. Legal. Em escolas também, você tinha comentado que, acho que foi esse, que foi para o Japão, né? Isso. Como é que funcionam essas parcerias? A gente entregou para uma associação, acho que são mais de 20 escolas de brasileiros, né, no Japão. Aí a gente entrega para a associação distribui para essas escolas. Porque eu gostaria, assim, que os mesmos brasileiros que nasceram lá conhecessem a Amazônia, né? Então, a gente, sempre que tem a língua japonesa, a gente manda para o Japão também. Agora eu queria perguntar para vocês qual é a importância de possibilitar esse acesso através tanto do texto quanto das artes para pessoas, para populações que geralmente não têm acesso a uma literatura científica, não têm acesso até à literatura tradicional de histórias, de contos, de romances. O que isso representa para vocês? Quer responder? Eu acho que a arte, ela traz essa ponte, né, de linguagens, né? Então, ela traz visualmente já esse acesso, né? Então, às vezes a gente não consegue entender um artigo científico, mas a pessoa consegue se encantar com uma ilustração. E pessoas adultas mesmo gostam dos livros da Embaúba. Algumas pessoas já me procuraram nas redes sociais, dizendo que me conheceram pelos livros também. Então, assim, é um ponto de encontro, um livro desse aqui, da ciência, da arte, das línguas, né, e de pessoas também. Porque a partir do nome aqui, as pessoas conseguem me encontrar a Noêmia, encontrar as tradutoras também. Eu acho que, inclusive, uma observação é que os livros também estão disponíveis de forma digital. Então, tem... Gratuitamente. Gratuitamente. Então, até às vezes eu vou lá dar uma olhadinha, alguém está me pedindo, eu vou lá e envio por PDF. No site do IMPA tem, no site também do ISA tem também. Está disponível. Os livros da Sanoma e outros livros também. Então, e isso é uma coisa que a Noêmia sabe fazer muito bem, fazer conexões. É uma cogumelinho da Amazônia. Então, assim, todos esses livros aqui, se você for folhear, você vai ver vários nomes envolvidos.
Só isso aí acontecendo aqui na Amazônia, pensa, é uma distribuição de conhecimento Sim. imensurável, né? Que a gente vai ter talvez uma noção daqui a um bom tempo, ou talvez a gente nem tenha noção de onde que vai Da dimensão, né? Disso. brotar todas essas sementes que a gente tem semeado, né? Nosso trabalho. Bom, para mim, assim, a gente, como cientista, né, a gente vem enfrentando grandes temas, né? Mudanças climáticas, insegurança alimentar, e que parece ser grande e a gente nem sabe por onde começar, né? E a gente faz muita ciência de descobrir coisas novas e tudo mais. Mas aí quando a gente anda pela Amazônia adentro, né? Então a gente vai ver a Amazônia real, né? E aí eu vejo muitas lacunas entre a ciência feita, as métricas do que é uma boa ciência e o que está faltando na coisa. Então, tem várias coisas que me motivam, sabe? Então, é traduzir aquela ciência dura que eu estudei no mestrado, doutorado, laboratório, para uma ciência acessível para a população. Por isso que eu gosto muito, fico muito feliz quando a gente é premiado como divulgação científica. Então, tudo isso que a gente faz, e eu falo assim, é tudo com capricho, né? Então, e aí eu acho que quando o Prêmio Jabuti vê, coloca a gente nessa lista dos 10, na lista dos 5, né? E, então, eu acho que é uma validação de quem não viu a gente trabalhando, mas a gente trabalhou direitinho. Então, tem várias coisas assim, de traduzir, de levar, que eu gostaria que, né, o resto do mundo soubesse o que a gente tem de bom aqui na Amazônia também. Então, tem essa intenção. E então assim, e também assim fazer novos cientistas, né? Então esses livros que a gente faz, eu não tive na minha infância. Eu não tive um livro fácil, ilustrado, bonitinho, quando eu fui criada na zona rural. Eu não tinha, então, a ilustração que eu tive era aqueles desenhos na folha, a gente fala folhinha, calendários, né? Às vezes tinha, cada mês era uma ilustração. Então, o contato que eu tive com a ilustração quando criança era as ilustrações dos calendários, né? Então, aí eu gosto muito de levar esses livros, e eu tenho falado eu falo de um silêncio de sucesso, ou o sucesso do silêncio, né? Que eu adoro, e eu penso que é o sucesso. Quando eu levei o livro em Caingangue para uma comunidade de Caingangue, né? Quem estava traduzindo, aí a repórter também queria ver aquele momento de receber, o fotógrafo queria, né? Mas no momento que eu entreguei o livro em Caingangue, só em Caingangue, eles sentaram, começaram a ler, ninguém queria dar entrevista nenhuma, né? E assim, ficaram maravilhados. Então, o fotógrafo só conseguiu tirar foto quando eles terminaram de ler. Então, aquele silêncio, eu acho que é muito... Assim, prêmios é legal. Importante, é importante, é uma métrica. Mas quando eu consigo levar um livro e eu tenho um silêncio da pessoa não querer saber de nada, só quer ver a ilustração, focar quer ver naquilo, né? Focar é o sucesso o silêncio do sucesso, eu não sei, assim, eu vejo o real reconhecimento. Reconhecimento. Então, assim, a gente busca essas validações de prêmios, mas tem esse sucesso de chegar e o livro funcionar. Aí, quando a gente entrega e as pessoas ficam em silêncio lendo, né? Então, esse é o meu maior prazer hoje em dia, né? Então, essas são as motivações. Que interessante. E essa questão também de não só produzir a ciência, mas tornar ela acessível e funcional para as pessoas. Aqui tem receitas, acho que tem um outro que aqui também, né? Tem receitas que as pessoas podem ser funcional e prático. Eu agradeço a participação de vocês no podcast. Obrigado por terem topado o convite. Vocês querem deixar uma mensagem final? Onde que as pessoas podem encontrar vocês? Seu trabalho de ilustradora, como que as pessoas conseguem te encontrar, redes sociais, enfim, algum site? Então, eu tenho as redes sociais, Adna Abreu, Hadna Abreu, e também tem o meu site que você pode ver de uma forma mais completa o meu trabalho, né, com ilustrações e várias outras atividades que eu desenvolvo aqui. Fora isso,
lá também tem meu contato de WhatsApp, se você tiver interesse também de ilustrar um livro, né? Estou aqui, você pode fazer parte da agenda. E é isso. Bom, eu sou pesquisadora do INPA, eu já falo que eu quase quero me esconder, né? Porque a minha cabeça tem tantas ideias e são tantas coisas que eu já estou fazendo, né? Aí eu falo assim, tenho evitado rede social e tudo, que eu não estou dando conta, não. Mas, assim, trabalho no INPA, então, chegando no INPA, eu trabalho no Campus 2, que é aqui pertinho, né? Então, é a melhor forma de me encontrar. Quem bate na minha porta, eu atendo. Mas, assim, a gente já está com muitas ideias para... Projetos futuros. Muitos. A gente está trabalhando bastante. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada. O Igarapod vai ficando por aqui. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Amazon Site e no portal amazônia.com. Tchau, tchau e até a próxima.